noite. É com esse Ação da Mônica, que é o clássico aqui do canal, que a gente começa mais uma live aleatória para desenhar e bater papo. Sejam muitíssimos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Quem já está aí acompanhando, obrigado pela presença. Tô colocando aqui um synthwave meio retrosão pra gente ouvir. Olha. Perfeito, da hora. Vamos começar. Hoje é uma live um pouco diferente, né? A gente vai fazer uma outra proposta, um tema diferente, mas a questão não é nem o tema, a questão é, nós vamos fazer uma live especial. Essa live é uma surpresa, na verdade, e é uma coisa muito legal que a gente está fazendo aqui e eu espero que seja bem divertido, porque hoje a gente vai fazer um presente de aniversário pro meu amigo Rafa. Rafa, feliz aniversário adiantado, queridão! Tudo de bom pra você, meu caro. Muitas felicidades, muito sucesso, muita paz, amor, diversão. Tudo de bom mesmo, sucesso profissional, sucesso na vida, que você é um cara muito legal, um cara muito gente boa. E eu espero que você se divirta com hoje, porque a gente vai desenhar algo pra você, meu caro. E o tema da nossa live de hoje é Dorinha! Bruna falou comigo, a gente marcou essa live aqui pra gente fazer um presente de aniversário pro Rafa e eu vou desenhar a Dorinha, que é a doguinha deles, essa fofura, esse charme todo que vocês estão vendo aqui. A Dorinha, que é a rainha da casa lá da Bruna e do Rafa, e eu vou desenhar ela. Eu tô aqui com umas ideias mais ou menos do que eu quero fazer, então eu vou começar a trabalhar aqui e eu vou falando mais ou menos pra vocês o que eu tô planejando, tá? Pra gente ir se alinhando aqui. Eu tenho uma certa dificuldade em desenhar animais, consequência de falta de treino, né? Eu posso desenhar bem pessoas, eu desenho cenários, eu desenho narrativas e coisas do tipo, mas tudo que a gente treina muito para estudar, a gente fica melhor. Isso é inegável. Quero ficar melhor desenhando vegetação. Você tem que estudar vegetação e praticar muito. E como eu nunca fui de praticar muito desenho de animais, então às vezes aparece assim uma oportunidade de desenhar um pet, porque a anatomia, por exemplo, da Dorinha, que é uma cachorrinha de uma, eu falo de uma marca específica, né? Perdão Dorinha, mas é uma doguinha de uma raça específica, ela tem o design dela. Então assim, todo cachorro costuma ter uma estrutura anatômica relativamente semelhante, assim como nós humanos. A gente é muito diferente uns dos outros, mas o nosso maquinário, vamos dizer, biológico é praticamente o mesmo. Eu mudei de programa, estou agora no Clip Studio Paint. Eu estou fazendo do rascunho dela e, como eu estava falando para vocês, eu prefiro usar uma referência, né, esse estilo de mesa de luz que eu posso desenhar por cima da foto de referência, porque não só isso facilita para a gente acertar as formas do que a gente está desenhando, né? Então, no caso de uma referência muito específica, esse é o jeito mais garantido de você conseguir acertar as formas, as proporções e medidas, né? Mas eu não vou desenhar em cima da foto com todos os pelinhos dela, todos exatinho no mesmo lugar. Eu vou sugerir essas estruturas e depois eu vou finalizar como se fosse um desenho meu, né? Um desenho do meu estilo mesmo. O importante aqui é que a gente tenha essa fidelidade com o tema, no caso com a Dorinha, né? Os bichos, né, eles têm meio que um design padrão, que é quase igual para todos eles, mas assim como nós, eles têm sutis diferenças. Então, não adiantaria eu desenhar uma Dorinha da mesma raça da Dorinha, porque talvez ela não seja a Dorinha, né? Então é importante que a gente use uma foto de referência bem mais fiel, né, ao tema. E aí tem muita coisa do que diz respeito ao design dela, né, das feições e tudo mais, tem muito a ver com cor, né? Então assim, a variação de cores nos pelos, eu vou tentar trabalhar mais com a parte de pintura do que com a parte de traço. Mas aí como eu sou essencialmente um cara de desenho em preto e branco, né, a minha vontade de querer resolver tudo em PB mesmo e aí depois, enfim, a cor ser uma coisa mais complementar, mais acessória do que necessariamente o ponto focal da coisa, né? Olha como é interessante, né? A gente vê sem as cores por baixo,
Olha como faz falta toda aquela variação de tonalidades do pelo, né? Mas a gente vai voltar lá. Como eu costumo sempre falar para os meus alunos, a questão é planejamento, sabe? Você vai fazer uma ilustração, seja ela uma coisa mais em retrato ou uma coisa que você vai criar, você tem que ter um planejamento, ou seja, você tem que saber onde você quer chegar com aquela imagem, né? E quais são os passos que você tem que dar para chegar naquela imagem. E aí estabelecer essa produção, né? Tipo, o que eu faço primeiro, o que eu faço depois. Então eu já sei, por exemplo, pelo meu próprio padrão de trabalho, que lá na frente eu vou ter que resolver algumas coisas com cor. Então eu já tenho que saber que essas coisas eu não vou desenhar com o preto. Ou se eu desenhar com o preto, eu tenho que ter noção de que depois isso vai ser modificado. Então agora eu vou desenhar aqui uma almofada bem glamour, bem, né, do que tem pelo menos no meu repertório do que seria uma almofada muito chique. Essa parte da arte final, então, eu vou manter um pouco da referência dela aqui para eu já poder colocar os detalhes dos pelinhos, né? Para dar textura é fazer marcas que simulem a superfície do que você está desenhando. Isso serve para cabelo, serve para folhagem, serve para pelo, né? Então, se essas linhas que a gente está colocando aqui, elas começam a ir para uma diferente direção, né? Nossa, diferente direção ficou bem parnasiano, né? Mas se essas linhas começam a ir na direção que não faz sentido com o pelo, aí vai parecer estranho, né? Mas um dos truques também da gente fazer desenho é entender que o desenho é uma estilização, né? E como a minha proposta de desenho já não é realista, então a gente não precisa desenhar tão fielmente, né, todos os pelinhos e tal, mas a gente tem que dar a impressão de que é coerente com a referência, né? O desenho de algum animal mais peludo geralmente é resolvido através de contorno, né? Uma texturinha de leve, mas não necessariamente uma camada por cima aqui. Eu vou fazer em vermelho os bigodinhos, mas depois eu vou mudar eles para branco. É um pouco disso a ideia de síntese que eu estava comentando mais cedo. É a gente pegar um monte de informação visual super refinada, que esse monte de pelinho fininho, e transformar em algo mais simples, que tenha menos informação visual, mas que comunique o máximo possível a mesma coisa. E como isso aqui é desenho, né? Desenho essencialmente baseado em linha. Se fosse uma pintura, né, mais baseada em mancha, em cor e tudo mais, a gente poderia até tentar fazer a textura mais fiel. Mas eu acho que mesmo assim, mesmo na pintura, sabe, mesmo no que a gente chamaria de arte realista, vai ter concessões. Já, né, tem aí toda a história dos impressionistas provando isso pra gente, né? Os caras não pintavam como as coisas eram, eles pintavam como as coisas pareciam ser, de um certo ponto de vista, com uma certa luz específica. E isso é muito legal.
João, eu dou aula faz 17 anos mais ou menos, e de vários formatos, né? Mas na Pandora, que é a escola onde eu trabalho atualmente, eu tô há 16 anos, se eu não me engano. Né? Aula no geral uns 17, um pouquinho mais. E eu comecei a fazer as mentorias, né, de projetos, tipo aula particular mesmo, mas mais focada em projetos, no ano passado. E tem dado muito certo. Na verdade, sabe o que eu vou fazer? Usar um recurso muito ninja do Clip Studio, que é uma régua de simetria. Vamos lá. O que eu vou fazer agora? Blocar cor base. A cor base nada mais é do que uma camada de uma cor aleatória, geralmente cona assim. E aí essa cor base depois eu vou transformar na cor de fato que eu quero para aquele objeto, para aquele elemento da composição. Essa parte de fazer a cor base, ela é meio mecânica mesmo. Confesso que não é a minha parte favorita de uma ilustração, mas sem essa cor base a gente não consegue fazer a cor final, né? Então é uma parte muito importante do processo. Colorista, né? Cada pintor digital ou cada colorista tem um caminho, um processo para trabalhar as cores. Tem gente que faz todo o jogo de tons de cinza para estabelecer os valores tonais da imagem e a luz e sombra. E daí depois vai aplicar a cor por cima disso. Eu geralmente coloco toda a cor base, ou seja, eu pinto as coisas das cores que elas são. E aí depois eu venho trabalhando com luz e sombra de acordo com o meu estilo de desenho, né? Daqui a pouquinho a gente já vai começar a aplicar as cores de fato dela. E a gente vai escolher uma cor base para a Dorinha que seja diria um tom médio, né? Ela tem partes mais claras e partes um pouco mais saturadas de cor, e eu vou acabar escolhendo uma meio do caminho para daí poder puxar tanto para o mais claro, onde precisar, quanto para o mais escuro, também onde precisar. Bom, Bruninha, sobre desenhos difíceis, né? Eu acho que é muito relativo. Eu não diria que esse desenho da Dorinha é um desenho difícil, porque eu estou usando a referência da foto, né? Como eu falei, para pegar bem as formas dela, ser mais fiel possível. E a parte de finalização do traço preto, para mim é super de boa. Eu acho que é a parte que eu mais tenho tranquilidade assim de fazer quando eu tô desenhando. E a parte da cor, assim, essa parte de blocar as cores base, né, que nem eu tava falando, é mais braçal mesmo. Então, quanto mais detalhes e mais elementos tem numa composição, imagina, por exemplo, um cenário cheio de elementos, de personagens, dá mais trabalho. Às vezes eu falo isso com os meus alunos também, que é interessante. Lembro sempre de uma aula com o
o Josué, assim, que ele estava falando que ele tinha que desenhar um cenário, né, em perspectiva e tudo mais, e ele falou que era muito difícil desenhar um cenário com perspectiva. E assim, desenhar um cenário com perspectiva não é a coisa mais fácil do mundo, né, convenhamos. Porém, me ocorreu uma coisa naquele momento que eu achei interessante. Tem a diferença entre uma coisa ser difícil e uma coisa ser trabalhosa. O que eu considero um desenho difícil é um desenho que a própria concepção dele é demorada, é de, vamos dizer, de difícil compreensão teórica, vamos dizer assim. Então, sei lá, tem que criar um cenário elaborado, com personagem, com ângulo de câmera e tudo mais. Então, na questão de dificuldade, seria assim, técnica. Então, quanto menos você domina as técnicas de desenho, mais provável de ser difícil de fazer aquele desenho. Então, tem essa questão da dificuldade. E tem a parte de ser trabalhoso. Então, tem desenho que não é difícil, é trabalhoso. Eu falei isso pra ele naquele momento. Falei, cara, você entendeu qual é a da perspectiva, você sabe fazer perspectiva. A questão é que isso dá trabalho, leva tempo, né? É uma coisa, assim, vamos dizer, é como se a gente fosse fazer... e agora? Me falham analogias. Mas é como se a gente fosse tentar fazer uma coisa que é complexa, mas de tanto que você faz, pratica, conhece, vivencia, você não tem tanta dificuldade de fazer. Dá trabalho e vai levar um tempo para fazer, porque isso é assim que funciona, né? As coisas levam um tempo que elas levam. Mas difícil às vezes não é. Então, acho que a minha teoria é essa. É difícil até um certo ponto, porque aí é uma coisa mais intelectual, mais filosófica, de praticar, de entender o conceito, de firmar as coisas na cabeça. Pode ser difícil por causa disso, né? Mas a partir do momento que você pratica, entendeu essa teoria, entendeu o fazer da coisa, e você pratica, não é difícil fazer, mas pode ser trabalhoso. Então esse desenho da Dorinha eu nem acho que ele é trabalhoso também, né? Porque, quer dizer, pintar ela vai dar mais trabalho do que fazer o rascunho e a linha, né, o contorno. Mas é parte do processo. E tem coisas que não dá muito pra acelerar, pelo menos não do jeito que eu sei fazer, né? E acho que aí tá um pouco da mágica do desenho. A gente tem formas, né, diferentes de fazer as coisas. E às vezes sei lá, um desenho específico, um tema específico que pra mim é super tranquilo de fazer, pra outra pessoa pode dar muito mais trabalho, né, e ser mais exigente, né, levar mais tempo, ser mais trabalhoso e vice-versa. Então talvez tenha uma dificuldade em alguma coisa que outra pessoa tem facilidade. É meio relativo. Não sei se ficou meio confuso também o que eu tô falando. O bom do digital é que assim, eu posso colocar um amarelo aqui, e se eu achar que não deve ser amarelo, eu simplesmente posso trocar. Então, aquilo que eu falei lá no comecinho sobre planejamento, aqui é muito importante, porque a gente tá vendo isso na prática, né? Tem coisas assim que para poder, por exemplo, trocar a cor desse adereço aqui da almofada, eu preciso saber que ele tá com uma cor que eu possa selecionar, ou seja, não é igual ao roxo, ao rosinha, ou senão eu posso fazer ela em outra camada, porque aí eu tenho certeza que ela está isolada. Por enquanto vou manter esse tom rosado aqui, e aí conforme a gente for avançando, a gente vê se convém mudar ou não. Alguns detalhes um pouco mais elaborados. Bom,
Eu vou usar a mesma cor da almofada para os lacinhos. Então já começa por aí. Por enquanto, pelo menos, né? Depois também dá pra gente mudar. E aí eu posso usar a mesma tonalidade de roxo, né, nessa casa do rosa, para também puxar as sombras. Mas agora eu quero dar uma olhadinha com atenção aqui nesses detalhes, porque é importante. Focinho, os olhos, e qual vai ser a cor certa deles. Vai começar a trabalhar as tonalidades do corpinho dela mesmo. Bruninha, então tá rolando, o Rafa tá rolando, a Dorinha tá aí com vocês, ela aprova o retrato que eu tô fazendo. Agora que eu vi o comentário. Bom saber que a modelo tá aprovando, né? Porque... imagina, né? Tempão aqui desenhando e tal, aí imagina ela pega e olha e fala assim: não gostei, eu não sou assim. Você me desenhou mais feia. Bom, aí eu vou pegar, deixa eu ver esse amarelo que eu usei aqui, e vou usar para coroa.
tem uma paleta com cores relativamente próximas. E agora, deixa eu tirar a linha daqui. Agora eu vou colocar um pouco de sombra em alguns lugares. Mais levinho, e vou pegar um rosa similar a esse que a gente está usando. A gente vai jogar a sombra de volta embaixo, mas não vou deixar preto porque preto é muito escuro. Vou jogar um rosinha, o mesmo rosa mais ou menos, né, que tem aí na composição. Vou fazer um truquezinho aqui na coroa, duplicando ela. Aí para essa mancha de fundo eu estou usando a mesma cor que eu usei na parte interna da orelhinha. Então a gente ainda está dentro da mesma paleta. Escrever agora um esqueminha. Vamos ver como é que vai ficar. Antes disso eu vou salvar, porque, né, faz tempo que eu não salvo. Então, essas sombras são muito legais, né? A gente coloca algumas manchas e o desenho ganha um volume muito novo, né? Tipo, ele salta, ganha uma vida diferente. Eu gosto pra caramba também. Tadá! E aqui está a nossa Dorinha Rainha, o resto nadinha, apresentando de aniversário pro Rafa, querido amigo. E espero que você tenha curtido, Rafa. Bruninha, você também, que é a outra metade dessa laranja. Espero que vocês tenham curtido, foi super divertido fazer. Galera, é isso aí, espero que vocês tenham curtido essa experiência com a Dorinha hoje à noite, com a Dorinha e comigo. E aí já fica o recado, ó, se você quiser dar um presente personalizado pro mozão ou pra mozona, às vezes uma live desenhando, fazer uma commission, uma encomenda é um presente super especial e acaba ficando com a cara da pessoa que você está presenteando, né? Bruninha, eu que agradeço, que bom que vocês curtiram, fiquei muito feliz com a proposta, com a ideia, com a live, eu achei super divertido de fazer. Valeu mesmo para todo mundo que está assistindo, muito obrigado, vocês são incríveis, valeu pela parceria. Ficou muito fofa mesmo, cara, ficou uma gracinha. Foi um prazer, gente, de novo, sempre bacana.
Obrigado pela presença e aqueles recadinhos finais. Lista de commission geralmente está sempre aberta, né? Convém perguntar, entra no meu site, lá tem o formulário de contato, lá também tem a minha loja online, tem artes originais para vocês, tem os meus quadrinhos, tem meus livros, né? Deem uma olhada lá. E falando em livro, Terapia Volume 2, tá? Se vocês curtem essa pegada do meu trabalho mais experimental, bem puxado pro artístico mesmo, umas narrativas bem legais, essa história é muito, muito bacana, é catarse.me/terapia2, 2 em número, tá? E se vocês quiserem apoiar o projeto, vai ser uma honra depois poder mandar esse livro pra vocês. É isso aí, gente. Se cuidem, fiquem bem, abraço e tchau. Até a próxima. Até mais.